Inscrição em nome do Senhor Jesus, anotada em nossas casas de orações. A expressão em nome do Senhor Jesus tem sua origem numa revelação. No princípio desta obra aqui no Brasil, não havia sido escolhido nenhum verso bíblico ou inscrição a ser anotada nas casas de orações. Naquele tempo, os irmãos se consultavam entre si qual versículo bíblico deveria ser escrito na parede. Nesse período de busca, o irmão Luiz Franciscão, estando em oração com alguns irmãos, recebeu a resposta da frase que deveria ser gravada nos templos. Uma irmã com dom de interpretação de línguas, conforme é o dom que está lá já em Corinto, não é? Traduziu a linguagem manifestada por um certo irmão da seguinte maneira: irmão, o Senhor falou que não há necessidade de procurar textos bíblicos, basta escrever a frase, em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos pegarem, meus queridos, no início desta obra, irmão, vai passar um pouquinho aqui, mas depois rapidinho nós terminamos. Mas no início desta obra, em 1910, o saudoso irmão Luiz Franciscão veio, o Senhor se usou dele, mas sempre, irmão, não tem glória para A ou B, a glória é para Deus, foi a misericórdia de Deus, não é? Então, irmãos, veja que não tinha nome, Congregação Cristã no Brasil, ou do Brasil, nada, chamava Redonância. Até 1926, redonância em italiano quer dizer casa de oração, tá? E veio dos italianos, o irmão Luiz Francisco mesmo era italiano, morava nos Estados Unidos, mas italiano. Então, irmãos, 1926 não tinha mais como reunir um povo num lugar sem abrir uma inscrição. Teve que abrir, chamava CGC aquele tempo, agora é CNPJ, CGC, e tinha que ter um nome. Então foi colocado Congregação Cristã do Brasil, para que o povo pudesse reunir. Irmãos, não importa o nome, importa o objetivo que este povo veio. Os irmãos entenderam? Deste tempo até 1961, irmãos, veio como Congregação Cristã do Brasil. Em 61 começou-se a abrir para os outros países. Então começou Congregação Cristã em Itália, Congregação Cristã em Japão, Congregação Cristã na Venezuela. Então mudou, tirou Congregação Cristã do Brasil e colocou Congregação Cristã no Brasil. No Brasil, na Itália, no Chile, é a mesma fé, então a Congregação Cristã em cada país. Deu para entender, irmãos? Muito bem. Mas lá no início, se vocês pegarem, irmãos, aquele livrinho, o saudoso irmão Luiz Franciscão, eu tenho bastante coisas antigas escritas, irmãos, conselhos que ele deu, tudo. Mas ele escreveu isto. Estando em oração, os irmãos do Brasil ligavam, que só tinha um jeito de um telefone, que marcava o dia, falava, e então os irmãos disseram: irmão, nós precisamos buscar de Deus o que vai se colocar agora, porque agora o povo já está pedindo, nós queremos que se escreva algum texto bíblico, alguma coisa, porque nós não temos imagem, não temos nada. Então o saudoso irmão Luiz Franciscão, ainda lá está escrito: queridos, vamos buscar a Deus, vocês buscam aí e nós buscamos aqui, para que sejamos sempre guiados pelo Espírito de Deus. Estando orando lá, irmãos, numa linguagem Deus deu a um irmão, e uma irmã que tinha o dom de interpretação começou a chorar, o Senhor visitar muito ela, e ela não sabia do que estava buscando, irmão Luiz Franciscão. E ela virou e falou que Deus estava falando na boca dele, que não é para buscar texto nenhum, é para escrever em nome do Senhor Jesus. E o irmão Luiz Franciscão, irmão, ligou para o Brasil aqui, quando recebeu aqui, os irmãos receberam com uma alegria muito grande. Então tudo isso, irmãos, é importante nós saber. O horário está passando um pouquinho. Saudoso irmão Luiz Franciscão veio, irmãos, a última viagem dele foi em 48. Saudoso irmão Miguel sempre contava as coisas para nós, irmão Miguel Espino, irmão Vitório, irmãos, irmão Miguel ordenou meu pai para diácono. E em 48 ele veio de navio, e quando ele ia chegar a meio-dia, o navio chegava. A Irmandade de São Paulo, mais alguns irmãos e irmãs, desceram para Santos, para o porto, uns 500 irmãos,
para poder recepcionar. A Irmandade não era tão grande, se reuniram, desceram e alugaram uma doca, daquelas que guardam os mantimentos, as coisas dos navios que chegavam. Alugaram, fizeram um almoço para umas 500 pessoas, para o irmão Luiz chegar meio-dia também, almoçar todos juntos e depois subiam para São Paulo. E quando, irmãos, foi dando 11h30 mais ou menos, as irmãs já com tudo pronto, almoço, tudo. O irmão Luizinho de Santos, os irmãos conheceram o irmão Luizinho, ancião de Santos? Morreu com 92 anos, faz uns 10 anos. Aquele irmão sentava comigo, irmão, me contava tudo isto assim, ó. Eu chorava de ouvir ele contar. Ele falou, irmão Danielzinho, eu era ancião em Santos agora, né? Ele falou, na época, eu estava lá na doca, junto com os irmãos. E quando fomos às 11h30, chegou o moço do porto e falou assim, olha, deu algum problema, só chegou uma mensagem ali, por uns aparelhos que eles tinham, que o navio não vai chegar no horário, vai atrasar, vai acontecer alguma coisa. E a Irmandade, irmão, ficou assustada. E os irmãos que estavam disseram, vamos ajoelhar e vamos orar a Deus. E ajoelharam, não sentaram à mesa a almoçar, ajoelharam e foram orando, irmãos. E disse que começaram a orar e o irmão falou, nós não vamos levantar da oração, vamos esperar. Quando foi 1h da tarde, veio o homem e falou assim, o navio já está apontando. Bendito é o nome do Senhor. Quando falou que o navio estava apontando a Irmandade naquela comunhão, o Senhor deu outra oração. Quando o irmão estava orando, eles ouviram o primeiro, dava 3 apitos o navio. Eles ouviram o primeiro apito forte. Quando ouviram, a presença de Deus invadiu aquele lugar e começou a batizar eles com a promessa do Espírito Santo. Que estou contando aqui, pergunta para os irmãos todos antigos que sabem disto. Por isso, queridos, que falam, nós temos que levar isso aqui com muita riqueza. Cristo está entre nós, irmão. E o Senhor foi batizando, irmãos. Pode perguntar para ele, o Senhor batizou mais de 100. Com a promessa do Espírito Santo, apitou a 2ª vez, a 3ª vez, o navio atracou, demorou mais ou menos 1h até que descessem. Quando o irmão Luiz Franciscão chegou, irmãos, que ele chegou na doca, a Irmandade chorando, ele viu tudo aquilo que aconteceu. E, irmão, quando falou que o navio estava no mar e não ia chegar, essa Irmandade ajoelhou. Mas quando o navio apitou, o Senhor começou a batizar. Aí ele ouviu, irmão, a Irmandade falando em língua, ele falou, vamos nos ajoelhar. Quem não recebeu, o Senhor vai selar. Ajoelhou, o Senhor batizou todos ali. Glória ao nome do Senhor. Queridos, vamos acordar, despertar. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, Deus é presente diante do Criador, que nem imaginei contar isso aqui hoje. Mas lendo isso aqui, irmãos, é lícito que nós possamos lembrar que tudo foi baseado aqui, irmãos, no amor, na força do Espírito de Deus. E vamos clamar a Deus que nada entre para dividir esta santa obra, irmão. Glória ao nome do Senhor.